Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe a você, a sua família, a sua casa. Nessa noite do Dia dos Pais, hoje foi um dia comemorativo para nós papais, para os pães, que são as mães que assumiram as funções do pai, né? Acumularam. Então, trouxeram para si toda essa conjuntura necessária. Então, que sejamos todos nós, pais abençoados. As mães, é óbvio, também sejam abençoadas juntas, porque é muito difícil um caminho desse, caminhar, né? Trilhar um caminho desse sozinho. Então, que sejam abençoados os casais, que sejam abençoados os indivíduos que tomaram para si essa dupla responsabilidade, ainda mais complexa que compartilhado. Que seja uma noite muito, muito, muito especial para todos. Mas não vamos interromper nosso estudo, as nossas reflexões. Tenho que puxar sempre a minha orelha, porque nós não temos tempo aqui para um estudo, não temos essa vocação para o estudo nessa reunião. É uma reflexão, uma forma para pensarmos diferente, um modo para que nós consigamos enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, homenageados sejam os papais, as mamães, todos aqueles envolvidos nesse complexo familiar maravilhoso, que possamos agradecer a Deus por esse momento, lembrando sempre que papai que já retornou para o mundo espiritual, ele é homenageado sempre. Uma vez pai, sempre pai. Os filhos que não conheceram seus papais, lembre-se que devem ao seu papai a tarefa divina, né, de estar reencarnado. Os papais ausentes, aqueles papais que não assumiram a responsabilidade, mas tiveram uma participação importante na vida, na matéria. Então, possam nossos corações abençoar e agradecer a esse momento. Então, vamos ver o que a Joana nos traz para essa noite e vamos juntos vibrar positivamente para que tudo que venha nos suceder, né, seja sempre pelo amor de Deus. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 84. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Sê gentil com os maus estúrdios, porém, não te miscuas com eles, seu comportamento, suas atividades e filosofia de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Então, poderíamos até associar, né, essas questões de paternidade, mas vamos deixar para não perdermos a grandeza do ensinamento dessa noite, vamos englobar todas as situações desse texto. Cada um de nós é livre para ter escolhas. O nosso papai, nossa mamãe, né? Eles nos orientam sempre a escolhermos melhor para nós. E por vezes até intrometem-se em nossas vidas, dizendo, fulano não é boa coisa, Beltrano não é boa coisa, preste atenção, muito cuidado. Principalmente nas fases iniciais da vida, onde nós estamos aprendendo ainda a dar os primeiros passos. E quando nós não temos essa orientação, ou quando essa orientação é deficiente, ou quando essa orientação é exagerada, notem, a ausência é ruim, porém, o excesso também é. Porque
Quando impomos aos nossos filhos, olha, você não pode sair com fulano, nem com Beltrano. Por quê? Porque eu não gosto dele, não é boa companhia. Já viu quem é o pai dele? Já viu quem é a mãe? Já viu o que ele anda fazendo? Está metido com isso? Está metido com aquilo? E nós vamos passando isso para os nossos filhos. E os nossos filhos chegam num ponto, às vezes, quando há um excesso, que fala assim, você implica com tudo. Você não me deixa viver, você não me deixa escolher. Ou quando a gente se ausenta, quando nós, pais, nos ausentamos, tá saindo com fulaninho, mas o fulaninho é rico, o fulaninho a família é boa, vamos botar aqui família boa aqui, entre aspas, né? Boa no sentido social. Mas aquele fulaninho, talvez as atitudes dele não sejam as melhores. Talvez a moral dele seja uma moral deficiente. Então essas orientações tem que ter muito cuidado quando nós as fazemos aos nossos filhos. Então, melhor do que dizer o que fazer é orientar o que nós gostaríamos que fosse. Por exemplo, poderíamos cuidar dos nossos filhos dizendo para eles o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Orientá-los do tipo, olha, você vê seu pai e eu fazendo determinadas coisas, ou a mãe falando, um pai falando, você vê sua mãe ou eu fazendo determinada coisa, tá vendo que o fulaninho faz isso? Tá vendo que aquela pessoa lá faz aquilo? Então, cuidado com suas amizades. Mas eu não faço o que ele faz. Mas se você anda com ele, você acaba trazendo para si a pecha. Então, é o famoso dize-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. No passado eu contestava muito isso, porque exatamente essa situação. Eu ando com fulano ou com ciclano, mas eu não ajo como eles. Mas não precisa agir. Se eles o fazem assim, quando nós andamos, gente, tudo isso é uma questão de maturidade, de tempo, tá? Por isso que nós damos aos nossos filhos a oportunidade de aprender. Quando nós andamos com alguém e não fazemos o que eles fazem, mas andando com eles, se chama validação. Nós dizemos para eles do tipo assim, olha, eu não faço, mas se você fizer por mim, tudo bem. Eu aceito que você faça. Mesmo que eu não concorde, mas eu vou andar com você. Então é um jeito de dizer para ele que está tudo bem, para aquela pessoa, né? Mas se eu deixar de andar com ele, ele vai continuar fazendo. O problema é dele, não é seu. Então são essas questões, essas situações, essas posições que nós temos que tomar muito cuidado. Entendermos a validação, a capacidade nossa de compreender o ambiente que nós vivemos. Então, quando escolhemos, eu estou falando só na época da juventude, tá? A gente chega lá. Quando nós aprendemos a escolher esses amiguinhos, quando nós entendemos essas escolhas, nós levamos isso para a nossa vida. Nós aprendemos a fazer essa seleção. A amizade e a seleção é óbvio que é. Mas a amizade é a empatia. A empatia é uma seleção. Não se iluda que a vida não é uma escolha. Ao contrário, a vida é uma grande escolha. São, na verdade, sucessões de grandes escolhas. Quando nós escolhemos situações e acompanhamos essas situações, como eu falei agora há pouco, nós validamos. Quando nós validamos essas situações, em
um grau pequeno ou grande, em um grau amplo ou restrito, nós somos coniventes com essas situações. Ah, não, mas eu não faço o que o fulano faz. Mas você anda com ele. Ah, mas eu não faço, mas você anda com ele. Você é conivente com o que ele faz. Ah, mas se for assim eu não vou ter amigos. Quer dizer que só existem pessoas igual a ele? Você só tem capacidade de fazer amizades desse tipo, então é melhor que você não tenha esse tipo de amizade, que você modifique-se, busque uma amizade melhor. E vou fazer outro link aqui agora, aproveitar que adentrei isso aqui. Muitas vezes na casa espírita, eu já peguei pessoas assim. Eu fui uma. Dan, quando eu não era espírita, eu tinha um grupo imenso de amigos, a gente fazia churrasco, a gente fazia isso, e não sei o que, ia pra festa, balada. Ok. Depois que eu me tornei espírita, continuou, nada mudou. Mas quando eu despertei dentro da doutrina, que eu via as causas, os efeitos, quando eu comecei a perceber que aquelas companhias ou aquelas situações para mim eram cansativas, eu comecei a ficar cansado e, querendo ou não queria me afastar dos meus amigos, mas acabei me afastando porque já não me agradava. Quer dizer que eu fiquei chato, quer dizer que eu estou agora elitista. Eu falei, não. Talvez agora você tenha consciência de que uma amizade sadia não é uma amizade que te dê alegrias, prazeres, emoções. Uma amizade sadia é uma amizade que te dê satisfação. Uma amizade que ao término do encontro você saia revigorado, você saia, não digo leve, tranquilo, porque quando está nessas festanças sai leve e tranquilo, mas que você saia satisfeito por ter uma alegria de estar com a pessoa e não a alegria de se divertir simplesmente. Então essas escolhas de amizades, elas também passam pelo crivo da nossa transformação interna. Também fazem parte de nossa maturidade, fazem parte de nosso entendimento, da nossa espiritualização. Isso também concorre com uma situação que a Joana coloca aqui no texto. WhatsApp. Desculpa, gente, acabei deixando aqui o celular sem silenciar. Perdão. Tem pessoas que falam assim, Dan, tranquilo, na minha caminhada, as minhas amizades, eu consigo mantê-las, consigo viver esse mundo, mas ao mesmo tempo eu consigo me espiritualizar. Lógico, nós não temos que falar nada para essas pessoas, e até porque nós não sabemos como é que é a vida das pessoas. Eu, particularmente, tenho uma extrema dificuldade de viver um relacionamento de amizade nesses termos, porque me cansa muito olhar para certas situações e ver que aquilo ali não é sadio para mim, não é saudável, não me faz. Não estou dizendo que as pessoas não são boas, são ruins ou boas, mas aquele tipo de diversão e de prazer não servem para mim, já não me motivam, já não me cativam, tá? Há pessoas que dizem que conseguem manter essa dupla, né, relação, que vivem uma determinada situação e conseguem espiritualizar-se a um ponto de buscar novas alternativas. É impossível? É óbvio que não. Eu estou falando da minha experiência.
Dan. Até porque eu sou cabeça muito dura, né? E talvez eu não tenha essa flexibilidade ou essa visão, mas eu já vi pessoas muito queridas que conseguem fazer isso. Estar nos dois lados e viverem os dois mundos, mas eu digo para vocês que são raras. A Joana põe aqui que não tem pessoa tão independente, tão plena, que consiga conviver nesses dois patamares sem se contaminar. Ficar no meio do muro ali, vivendo uma espiritualidade, um momento pessoal de transformação, de visão e ao mesmo tempo vivendo uma vida muito voltada a determinados valores. De novo, não é se isolar de uma e não é se aprofundar na outra, não é isso. É viver plenamente. Lógico, você tem que ter seus prazeres, seu divertimento, suas alegrias. Deus coloca o mundo à nossa disposição para aprendermos a até balancear essas situações. Mas são os tipos de diversão. É a natureza da qual essa diversão ela se associa. O que acontece muitas vezes, como a própria Joana fala, a gente espiritualiza a um determinado ponto que a gente se sente tão bem. Uma visão de vida diferente, um pensamento mais amplo da vida, mas a gente se sente um pouco conectados, tristes até. Aí a gente vai numa festinha, conhece um amigo, né? Conhece outros amigos, a gente vai vendo, a gente começa a questionar esse passo que nós demos adiante. Mas será que vale a pena eu ser uma pessoa tão espiritualizada e perder a oportunidade tão grande de estar entre pessoas, vivendo, me divertindo? É um questionamento válido. Como eu falei para vocês, há pessoas raras, eu digo raras porque eu conheço pouco, pode até ter mais, mas eu não conheço, que conseguem usufruir dessas amizades, viver essas amizades e viver uma vida espiritual bem plena. Eu estou dizendo vida espiritual plena. Eu já vi muita gente de bola dividida, fica de um lado e de outro, às vezes vai para a casa espírita pedir perdão e depois vai para o mundo aí se divertir. Não digo nem pedir perdão, mas vai pedir força, pedir ajuda e continua batendo do outro lado. Não estou dizendo que tenhamos que abdicar de um lado pelo outro. Não existe julgamento. Lembra? Essa reunião é para quê? Reflexão. Estou falando um exemplo. Então, quais seriam os caminhos? Entender o que são essas diversões, buscar dentro delas, de repente, algo mais saudável, evitar determinados exageros, excessos, até para tentar deixar mais saudável essas relações. Não é abandonar simplesmente, mas tirar delas o proveito necessário. Porque nós somos ligados à matéria, ao nosso corpo físico, né? E nós temos necessidades. São hormônios, são um monte de situações que nós... Desculpa aí. São químicas dentro do nosso corpo que nos dão prazer, nos dão alegria. E transformar essas situações que nos dão alegria, que nos dão satisfação, em algo saudável. Porque nós vamos num parque de diversão. Tudo bem que é mais um lugar para jovens, mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos numa festa. Nós vamos lá num churrasco. Tem bebida, tem a comida, tem as conversas, os tipos de conversa, tem um banquete ali de situações que nós podemos escolher. Óbvio que o nosso corpo precisa, a nossa mente, que ainda não está num estado tão pleno, tão profundo de elevação,
se compraz com determinadas situações, com determinados me fugiu a palavra. Mas se compraz com toda aquela situação. E é óbvio que ela traz prazer. É óbvio que ela traz um complemento para a vida que, às vezes, nos alivia a dor do dia a dia. Mas o problema é que daquilo ali arrasta-se para a nossa vida as consequências daquele exagero, as consequências daquelas relações, as consequências daquelas conversas, daqueles pensamentos. A gente arrasta aquilo ali para o mundo cotidiano. A gente está falando de físico. Mundo cotidiano. E no dia seguinte a gente já está com a cabeça já tumultuada. Não pela bebida. Mas eu não bebo. Não, mas pelo tipo de conversa, pelo tipo de relacionamento, pela a convivência com aquele grupo, né, de pessoas. A gente chega no outro dia com a cabeça toda mexida. E tudo aquilo que a gente galgou, aquela espiritualização toda que nós nos esforçamos para chegar, ela perde um pouco do valor. E a gente começa a se questionar por quê? Por que eu tenho que me espiritualizar se eu vou perder as alegrias da vida? Por que eu tenho que me espiritualizar tanto se eu vou ter que assumir tanta responsabilidade, tanto compromisso? Tá vendo? O dia ontem foi maravilhoso, não pensei em problema, não pensei em nada, só me diverti. Se a gente olhar por esse ponto, não há engano nenhum, é óbvio. Porém, a gente se esquece que nós não viemos na vida a passeio. A gente esquece. Eu falei se esquece, mas está errado. A gente esquece que nem tudo na vida é alegria. Que nós temos as responsabilidades. A gente esquece que tudo aquilo ali pertence à matéria. Então Deus nos diz assim: o mundo está aí para que você o use. Não digo para você que use A ou B, que faça isso ou aquilo. Mas que você saiba dosar. Que você, quando espiritualizar, não se espiritualize simplesmente no ganho do conhecimento, no ganho da inteligência. Quando você se espiritualizar, que você ganhe a alegria, a satisfação de fazer algo que é bom. Que aquilo se transforme num prazer. Que aquilo se transforme em algo que tenha um grande significado. Não deixe se enganar que é uma tarefa fácil. Porque senão essa vida cotidiana ela se torna uma tortura e a gente acaba buscando esses bordos de fuga através dessas situações que realmente o prazer inconsequente, ele não nos cobra responsabilidade alguma. E também, tenhamos muito cuidado que o que acontece com algumas pessoas, que no seu caminho de espiritualização, começam a olhar para essas pessoas que ainda não estão espiritualizadas e as veem como inimigos, que as veem como tolos, que as veem como pessoas não esclarecidas. E essa pessoa que está se espiritualizando perde um dos grandes mecanismos internos de elevação, que se chama compaixão. Temos que ter muita atenção com isso. Como eu falei lá no início, a pessoa chega à casa espírita, passa por aquela transformação e depois fala: Dan, eu não tenho mais amigos. Aqueles amigos todos eram
companheiros, colegas que passavam ali, e eu não os tenho mais como amigos. Mas eu falei, aí eu pergunto, você tem novos? Ah, não consigo achar amigo novo. Esse é o problema. Espiritualizou-se, mas não achou o prazer na espiritualização. Não achou a satisfação dentro daquele novo caminho. Até a satisfação de olhar para esses amigos antigos com muito carinho. Saber que eles estão sendo honestos e sinceros nas suas premissas. Talvez não entendam o que estão fazendo. Ou talvez não queiram entender. Então, não queiram assumir a responsabilidade de uma espiritualização. É um direito deles. E obrigação nossa de compreender, de aceitar isso. Não de nos afastar e de ter uma total separação deles. Não. Mas de compreendê-los. De ter um carinho muito grande por eles. E sempre que possível, né, estar junto deles em alguma situação, para até mesmo, como a Joana falou aqui há pouco, né? Aqui em cima. Ó. Não é contaminar-se, imiscuir-se, né? Dentro dessa conjuntura deles. Não. Mas estar ao lado deles, conversando, de vez em quando, trocando uma ideia. Até mesmo para entender tudo que você passou. Você é um fruto daquilo ali. Você é um fruto das suas amizades, das suas escolhas. Então, tenha muito carinho, tenha muita compaixão daqueles que caminharam contigo aquele tempo. Que eles foram muito importantes. Sem eles, você não existiria hoje. Sem eles, talvez você não encontraria a elevação que você está tendo. Então, entenda, talvez, no futuro você seja uma pessoa que possa ajudar a esses irmãos. Talvez, no futuro, você possa ser aquela pessoa que esses irmãos olham e falam assim, gostaria disso para mim. Talvez. Ou talvez não, talvez eles continuem na vida que eles querem. Talvez, em algum momento, eles até repudiem, né? Seu novo jeito de ser. Mas com carinho, com compaixão, a gente olha para eles e entende. Lembrem-se, a vida não é só a da matéria. Há chegado o momento do desenlace, do desencarne espiritual. E chegando do outro lado, o que nós guardamos são as nossas amizades. Essas amizades que nós temos para com esses irmãos. Talvez eles tenham nos ensinado grandes lições, até daquilo que não é bom. E saibamos lá no mundo espiritual também ajudar e ser ajudados por eles. Lembrem-se que não é só uma questão de atitude, de festa. Eu estou dando aqui pontualmente as coisas, que é da minha vida, tá, gente? É quem eu fui. É quem eu estou me transformando. Quem eu estou... são as situações que eu estou vivendo. Então, é aquela troca de cada um vai viver de uma maneira, cada um vai ter as suas próprias experiências. Eu não estou falando aqui de absolutamente ninguém, não estou apontando para ninguém, não estou lembrando, estou falando de mim. Estou falando de mim para vocês. Então, cuidado também com aquelas pessoas que são muito negativas. E estamos no nosso tempo. Estou controlando aqui, tá? Mas eu gostaria só no finalzinho. Cuidado também daquelas amizades que são tóxicas. Daquelas amizades que questionam as suas escolhas. Cuidado daquelas pessoas que
não dão valor a outras pessoas. Lembra que conversamos lá no início da parte da juventude? Tem na vida adulta. Pessoas que têm uma visão da vida que não compactua com a nova escolha que fizemos. Não compactuam com essa nova visão de mundo. E elas nos atrapalham. E elas são capazes, lembra? Na nossa escalada, elas são capazes de nos... Eu já vi muitos casos de pessoas que adentraram a casa espírita, fizeram uma amizade dentro da casa, um belo dia se aborrecem com algo. De natureza pessoal, elas saem e arrastam várias pessoas com ela. Porque não entende, não compreende, talvez, as situações e ainda consegue perturbar, e não porque ela consiga, mas que as pessoas que não estavam bem convictas deram ouvidos a essas pessoas, não se mantiveram firmes dentro da sua convicção e deixaram que essas pessoas decidissem por elas. Entendam, meus amados, que a vida é maravilhosa. A vida é algo que nós devemos desenvolver. Tem gente que fala assim, eu vou vivendo, as coisas vão acontecendo. Ok, em determinado ponto da vida a gente faz isso. Mas no momento quando nós começamos a entender a vida, começamos a perceber as situações, a gente tem que tomar rédea de alguma coisa. Então tem coisas que estão sob nosso controle. Nós temos que agir firmemente. E tem coisas que não estão sob o nosso controle. A essas nós não podemos dar muita atenção. Amparar, ajudar, fortalecer. Estar sempre disposto a acompanhar, interessar-se pelas pessoas. Essas são as verdadeiras amizades. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te bajulam e também não são aqueles que ficam brigando o tempo todo com você. Os verdadeiros amigos são aqueles que se importam. Os verdadeiros amigos são aqueles que te respeitam, que antes de qualquer decisão perguntam o que é melhor para você. São aqueles que te abraçam e te advertem de perigos, mas não interferem. Ou quando interferem, é porque a situação saiu muito de controle. Que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça a todos. Desculpa aí o tempinho a mais, mas desejo a todos vocês uma amizade maravilhosa. Vamos encaixar o papai aqui? Que o papai seja seu amigo. Que seu papai não está aqui, voltou lá para o mundo espiritual. Quem disse que ele está longe de você? Quem disse que o seu coração não bate tão carinhosamente por ele? Mas meu papai não foi uma pessoa presente. Pode não ter sido presente, mas ele foi presente na hora crucial de te dar a oportunidade de você chegar nessa terra. Mas ele é uma pessoa grossa, terrível. Mas de repente ele precisou ser assim para que você não se perdesse no meio do caminho. Ou então para criar essa noção de justiça que você tem dentro de você. Jesus nos diz sempre tolerar e ter compaixão. Não é, de novo, dizendo, não é repudiar essas pessoas, mas ter a compaixão de saber que elas só podem dar o que têm. Que às vezes não nos entendem e às vezes não nos compreendem. Falar dos papais que amam é muito fácil. Dizer para vocês que tenham tido, um dia maravilhoso, é
Fácil. Agora, para aqueles que ainda têm esse sacrifício grande dentro do coração, de não ter o papai na matéria, ou de ter um papai complicado, ou de ter um papai ausente, eu digo para vocês, Deus sabe o que faz. Saiba que tudo o que aconteceu na sua vida, primeiro que a culpa não é sua, e segundo que houve uma necessidade daquilo acontecer. Jesus abençoe a todos, ilumine esse dia ter sido maravilhoso e essa semana que se inicie seja ainda e muito mais maravilhosa. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos em vossas vidas. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Deus. Deixa eu pegar aqui, botar a prece. Jesus, bondoso amigo, aqui estamos, Senhor, de joelhos diante de Ti. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Nessa noite, gostaríamos de pedir pelos nossos papais, onde quer que estejam, seja ao nosso lado, seja distante, seja de volta ao seio espiritual, onde quer que estejam, que recebam, Senhor, o nosso muito obrigado, o nosso carinho muito grande pela oportunidade nessa matéria. Obrigado por nos dar essa vida que significa demais para todos nós. Óbvio, Senhor, que alguns de nós, como filhos, gostaríamos de muito mais. Gostaríamos de ver aquele papai daquelas propagandas que acompanham, soltam pipa, que fazem de tudo para nós. Mas cada um tem o papai que precisa, cada um tem aquela situação necessária. E a vida, Senhor, é tão bela. Quantos encontram seu papai lá na sua fase adulta? Quantos perdem seus papais ainda na fase jovem? A vida é um grande celeiro de aprendizados e que nós possamos, Senhor, nessa noite, agradecer à justiça divina, ao bondoso Pai Celestial, que tudo sabe de todos nós, que abençoe-nos muito, abençoe os papais, abençoe as mamães, abençoe a toda a família. Essa noite em especial possa cobrir ainda mais os lares, possa cobrir todas as nossas vidas com o seu amor. E que possamos todos nós vivermos essa fraternidade universal, vivermos esse grande amor incondicional. É o que nós vos pedimos, Senhor, e desde já vos agradecemos. Seja uma semana de muita luz, muita paz, muita disposição e muito amor. Que assim seja. E graças a Deus, uma ótima semana para todos, que Jesus abençoe e ilumine fortemente. Que assim seja, e graças a Deus.